Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para você, investidor e telespectador aqui da casa, as melhores cabeças do mercado para discutir sobre os assuntos que permeiam os almoços da Faria Lima, as conversas de elevadores e com as pessoas que fazem o mercado financeiro acontecer. E para bater um papo com vocês hoje, nós temos aqui a participação mais do que especial do André Salgado, da Adam Capital, para bater um papo sobre o que é gestão multimercados no Brasil e, naturalmente, como ler e como acompanhar esse mercado maluco que é o nosso. André, é um prazer recebê-lo aqui, fiquei muito honrado em aceitar o convite. Muito obrigado por estar aqui conosco. Prazer é meu, obrigado Felipe, obrigado Com Dinheiro e a BMC também pelo convite. Estamos à disposição aí, vamos tentar bater um papo e ver se a gente consegue ajudá-los. Maravilha, eu queria começar, a gente tem a tradição aqui no programa de puxar aquelas perguntas difíceis, né, para a gente pensar em conjunto e aproveitar os grandes convidados que a gente tem a honra de trazer aqui para pensar esses cenários de mercado. E a gente tem no Brasil um mercado cíclico, a gente tem no Brasil um mercado... a gente estava até conversando anteriormente, né, que tem um apetite interessante por ações, mas em que grandes nomes da gestão de fundos se fizeram através da gestão de taxa de juros, né? Primeira pergunta ali para a gente já começar com um papo quente esse mercado criado na gestão de juros sobrevive? A gente vai ver, pelos próximos anos, a gestão de fundos baseados nessa boa gestão de ciclos de juros, ou o mercado financeiro brasileiro tende a evoluir para outro caminho para continuar se desenvolvendo, para continuar crescendo? Acho que é uma boa pergunta. Tradicionalmente, hedge funds brasileiros tendem a ter posições aplicadas em juros e levemente comprado em bolsa, em linhas gerais. Então essa é uma característica tradicional da maioria dos hedge funds brasileiros. Acho que isso vem mudando um pouco, quando a gente teve um período de 2016 até juros começar a subir novamente, quando o juros estava mais baixo, uma necessidade por dois ângulos de ampliação de escopo, além de juros e ações. A primeira necessidade era de suprir a falta desse alfa que vinha sendo gerado com a queda de juros, então se buscava novas classes de ativos, então um dos caminhos foi a internacionalização, outros caminhos foram buscar maior amplitude geográfica, outras classes de ativos como commodities ou como operações entre as diversas classes de ativos, mas outra necessidade era, com o crescimento da indústria de hedge funds no Brasil, se precisava de mais capacidade, ou seja, a capacidade de operar juros no Brasil, ela é razoavelmente restrita. Apesar do mercado ter crescido bastante, você fica restrito em termos de tamanho. Esse também foi um dos motivos pelo qual muitas gestoras passaram por esse caminho de ter que se buscar coisas diferentes para fazer. A gente já fazia isso naturalmente. A gente sempre foi uma casa que operava ativos líquidos nas três classes de ativos, tanto juros, quanto bolsa, quanto moedas, e globalmente. Então a gente não precisou fazer nenhuma mudança crítica para
fazer parte desse movimento de independência de juros como única classe de ativo. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é sempre muito bom para gerar alfa nesta classe de ativos. Agora, de novo, parece ser um bom momento. A gente vê taxa de juros em cadência para os próximos anos. Acho que a gente chegou num processo de aumento de taxa de juros que deve estar próximo do fim, ou pelo menos a sinalização é que a gente esteja próximo do fim, mas ainda é uma boa classe de ativos para ser aproveitada do ponto de vista de geração de alfa. Então, a resposta ela é mais ou menos. A gente vai, agora nesse período, a gente vai voltar um pouco com uma participação significativa de juros como gerador de alfa na maioria dos hedge funds brasileiros. Quando os juros começam a cair, isso começa a diminuir de proporção, a gente tem que buscar outras classes de ativos para geração de alfa. Então, tem que aproveitar esse momento. Acho que esse é um bom momento para o investidor agora aproveitar essa situação de juros altos. Acho que juros reais perto de 6% no Brasil parece bastante bom. Em qualquer lugar do mundo, 6% mais inflação, uma taxa de juros espetacular. E globalmente a gente está vendo um pouco disso também, ou seja, juros dando boas oportunidades para o investidor ganhar dinheiro sem ter que correr tanto risco com outras classes de ativos como ações, commodities e coisa parecida. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas de fato a dependência existe. Acho que ela diminui em mercados onde a taxa de juros está mais baixa e ela aumenta quando a gente tem oportunidades como a gente está tendo agora. Falando de mundo e Brasil, nessa ponte, a gente tem um cenário curioso. A gente teve um aumento de bolsa em junho, expressivo, e que foi muito puxado com a vinda de um volume interessante de estrangeiros. Lógico, aí a gente tem que ponderar o que é um volume interessante, dado as proporções de bolsa que nós temos aqui no Brasil. Mas o fato é que veio uma discussão importante de como o mundo estava olhando para o Brasil e como o Brasil está olhando para o Brasil. E no seu discurso, na pergunta anterior, tem um olhar muito interessante para juros reais. O investidor local brasileiro está menos otimista com o Brasil do que o investidor estrangeiro? Eu acho que não. Eu acho que chamar de otimismo talvez seja um pouco prematuro. Eu acho que foi um reajuste de cabeça em função de um pessimismo razoável que veio de diversas naturezas. Um pessimismo global pós-pandemia, um reajuste de preço porque as coisas subiram muito também logo após a pandemia. A gente teve os mercados globais tendo uma correção significativa a partir do ano passado. Então, assim, acho que é um otimismo cauteloso, mas com preços bastante realistas. Eu acho que é diferente daquele otimismo onde você tem já preços caros e está todo mundo otimista. Então, acho que é um otimismo muito mais realista nesse sentido. Acho que o brasileiro ele tem uma preocupação diferente da do estrangeiro, que vale a pena eu correr risco em Bolsa Brasil tendo uma taxa de juros tão atrativa? Então, assim, acho que é mais uma questão de competitividade, de oportunidades para o brasileiro se mostrar mais otimista do que ele está. Mas a gente, por exemplo, está otimista com o Brasil, a gente está mais otimista via câmbio do que via Bolsa, mas se só tivesse Bolsa para fazer, a gente estaria comprado também. A gente acha que preços são relativamente bons para um cenário que a gente acha que você vai ter convergência de inflação, juros mais baixos e resultados das companhias melhorando, porque a pressão financeira que juros mais altos coloca, principalmente para as companhias endividadas, vai se tornar menor com o passar do tempo e com a queda de juros. Então, acho que o estrangeiro ele pode estar parecendo mais otimista muito pela diferença de taxa de juros que a gente tem local e internacional. E você disse bem, relativamente em termos de tamanho, porque ainda o Brasil tem uma relevância pequena, para não dizer quase nenhuma, do ponto de vista de portfólios internacionais. Então, a gente já chegou a ser quase 10% dos portfólios globais e a gente está perto de 2%. Então, tem muito espaço para crescer e tem muito otimismo para o estrangeiro ter ainda, para de fato a gente poder ter a garantia de dizer que esse otimismo ele é real e significativo para médio e longo prazo. Quando a gente olha para alguns sinais macro e alguns posicionamentos macro, a gente estava no primeiro semestre enxergando uma curva de inflação implícita na casa de 6,
para uma meta que a gente tinha de 3,5%, e aquilo parecia, primeiro, os 6 pareciam mais realistas. Segundo, os 6 embutiam um prêmio de risco importante, justamente por não saber como a política, os entes de mercado não conseguirem ter confiança sobre como seria o andamento da política e como seria, consequentemente, o andamento da inflação. Hoje, a gente viu que, pelo menos numa janela de 12 meses, a gente chegou à inflação em IPCA, pelo menos, a 3,16, IGPM negativo, neutro, zero. E agora, a gente vê um cenário onde Selic, por mais que a gente já converse sobre fechamento de curva, a gente está olhando para médio prazo, para longo prazo, inclusive, com taxas muito próximas a 12% ao ano, que é perto daquele 1% ao mês, né? Isso ainda é muito alto, né? No fim do dia, a gente ainda está com um peso de juros curtos muito altos. Isso deve ainda drenar muito capital. A gente já está no momento de olhar para juros reais ou, de fato, embora ainda não esteja precificado, o caminho já tende a dar liquidez a outros ativos na nossa economia. Eu acho o seguinte, na nossa visão, e inclusive nossas posições refletem um pouco desta visão. A gente gosta mais de juros reais neste ambiente, porque é um ambiente onde, por um lado, você tem uma visão mais otimista com o Brasil. Você tem uma inflação que parece ainda resiliente, que ela em grande parte passa pelo câmbio, que na nossa visão é o melhor ativo para você ter hoje, é comprado no real. Mas qualquer melhora que a gente tenha do ponto de vista inflacionário, ela vai passar pelo câmbio. Então você tem hoje uma balança muito favorável, por isso que a gente gosta do câmbio, ou seja, o que o Brasil de fato faz direito é a parte de agricultura, é a parte de minério de ferro, ou seja, são os bens exportáveis do Brasil, o que nos leva a crer que essa balança vai continuar positiva por um bom tempo. Cabe a dúvida se a economia doméstica ela vai acelerar a tal ponto que a gente vai ter aumento de importação, um aumento da economia doméstica que possa fazer essa dinâmica mudar para o real não ficar tão forte assim. De qualquer forma, a gente tem espaço para uma queda de juros, uma convergência de inflação, na nossa visão, mas ela pode ser lenta por vários motivos. A gente ainda tem situações geopolíticas complexas entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, a gente tem ainda um juro global em ascensão, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo, então sempre há aquela comparação de que o Brasil vai comandar juros mais altos do que o resto do mundo. Então a gente tem uma dificuldade um pouco maior para acelerar esse processo de queda de juros aqui. Na nossa visão, a gente gosta de juro real, principalmente pelo tamanho do além da inflação. Não é nem uma questão de proteção de inflação tanta quanto a gente gostaria de ter. Normalmente a gente tem uma combinação das duas coisas. A gente acha que a implícita deu uma acalmada e que eventualmente tem espaço para cortes na taxa de juro real propriamente dito. Então por isso que a gente está posicionado, aplicado nos juros reais. Nos juros nominais, a gente tem uma posição levemente vendida por conta da nossa posição comprada em real. Então a gente faz basicamente um balanço, achando que esse processo pode ser um pouco mais lento na queda de juros nominais, que ainda que a gente tenha um atrito entre o Banco Central e o Executivo querendo pressionar o Banco Central para ser um pouco mais rápido do que os dados indicam, a gente ainda acha que o Banco Central vai seguir um processo técnico, pelo menos até o fim do mandato do Roberto Campos. O que significa que esse processo vai precisar de números um pouco mais sólidos para que se acelere esse processo de queda de juros, principalmente de curto prazo. Então, na nossa visão é que juro real ainda é um bom cavalo para se ter no Brasil e as NTNBs parecem ser um dos melhores ativos. Esse é um dos ativos que, se você for perguntar para o Márcio Appel, ele gostaria de ter na carteira quase sempre. Eu já estou com ele há mais de 20 anos, de maneira direta ou indireta, e são raros os momentos que eu não vejo a carteira dos fundos que ele administra sem uma NTNB aplicada. Então, parece um bom ativo para se carregar no longo prazo, sem dúvida. Aí, geralmente, essa aposta se mostra correta, né? Incrível como inflação mais 5 ou 6% no Brasil. Todo mundo fala muito de DI, né? Uhum. Mas um ponto que eu queria provocar o investidor que está nos assistindo também, experimenta montar uma carteira constante com inflação mais 5.
ao longo do tempo e veja o desempenho dessa carteira. E realmente a NTNB acaba carregando esse prêmio que fica como... Tudo bem, se você colocasse uma NTNB, como você vê a volatilidade, isso vai dar uma assustada no investidor. Mas tenta pensar diferente. Monta lá a inflação mais 5 e carrega para você ver o efeito que tem na carteira. A gente sempre fala que se o investidor quiser tomar pouco risco nas suas posições, ele tem que ter uma carteira desta forma, com inflação mais uma taxa de juros real. Qual é o defeito dessa história? É que ela vai oscilar no meio do caminho e eventualmente você vai ver o seu dinheiro subindo e descendo no meio do caminho, porque esses títulos são títulos negociáveis, você tem que marcar mercado e ao marcar mercado, eventualmente você vai ver uma oscilação. Mas você vai garantir o seu poder de compra no futuro. As pessoas acham, não, vou botar no CDI, porque o CDI só sobe. É verdade, mas se a inflação subir mais, você não vai garantir o mesmo potencial de compra no futuro. Então, assim, uma posição de fato livre de risco para a manutenção do potencial de consumo do investidor, ela tem que envolver um título que inflação mais juros. Na nossa visão, inflação mais juros de 6% é gordo o suficiente para justificar essas oscilações de curto prazo. Você tem que aguentar a posição no médio e longo prazo para que isso se transforme num resultado bastante favorável. Bem, a gente comentou sobre olhar DI, olhar juros reais, olhar esse ambiente e vocês nada, por exemplo, gostam de juro real. O investidor que está acompanhando, está comprando o mercado, a gente teve um período de saque muito importante dos fundos. Então, todo mundo fala, olha, quem gosta de juros altos é a Faria Lima. Eu não via ninguém feliz com juros altos, porque o mercado de fundos mesmo sofre muito saque, porque você tem uma ida para esses ativos que são... basicamente, você deixa dinheiro em caixa e você está sendo razoavelmente bem remunerado para esperar. Isso enxugou muita liquidez no mercado. Ao mesmo tempo, saiu na semana passada uma matéria no Valor Econômico que a gente atingiu o pico de juro... rendimento de fundos menos inflação, né? O que seria uma proxy para rendimento real na indústria de fundos. Ou seja, quem não se posicionou há 12 meses perdeu uma janela de oportunidade interessante. Como você está acompanhando a indústria hoje e quais são os movimentos que a gente pode esperar? Será que essa retomada da indústria do mercado financeiro como um todo, como indústria, não como simplesmente tomar e ceder a liquidez, mas propriamente como um mercado per si, deve acontecer ainda esse ano ou a gente ainda deve ver movimentos de saques expressivos por mais um tempo nessa fuga para DI? Então, assim, começando pela primeira parte da sua explicação, e acho que é bem verdadeira, ou seja, não acho que a Faria Lima gosta de juros altos e nem os bancos, ou seja, você pode dizer as gestoras, as gestoras certamente não gostam, não é bom para nenhum tipo de gestora, nem para de multimercado, muito menos para de ações. Então, e mesmo os bancos, que em teoria poderiam se beneficiar, existiu em algum período... recente, alguma correlação entre juros mais altos e resultados melhores dos bancos, não tem se provado muito. Lá fora não foi assim, aqui é mais ou menos. Por que acontece? Quando o juro está muito alto aqui, significa que a economia está retraída, que você tem menos crescimento e que você tem uma dificuldade maior de cessão de crédito e os bancos, o papel principal dos bancos é ceder crédito e ganhar dinheiro com esse crédito. Se é mais difícil dar crédito, ela vai ter que dar crédito para gente pior, ou ela vai dar menos crédito. Então, eu acho que dificilmente a Faria Lima ou o mercado financeiro como um todo vai se beneficiar num cenário de juros altos. Quem se beneficia num cenário de juros altos é o rentista, ou seja, quem de fato já tem dinheiro, e isso é o que leva um pouco dos saques que a gente tem visto, porque de fato tem uma oportunidade muito interessante, que não é sempre que acontece, que você tem tanto juro real quanto juro nominal em valores expressivamente altos comparado com a taxa livre de risco global e com o que parece ser atrativo do ponto de vista de investimento, e você tem essa migração dos que eram ativos de mais risco para ativos de menos risco, mas que tem o potencial de gerar alfa tanto quanto os fundos ou quanto os fundos de ações. Então, acho que essa migração ela é natural quando a gente tem um processo expressivo de aumento de juros. Acho que esse processo já está perto do final,
porque a gente vai começar a ver uma convergência da inflação, e com a convergência da inflação a gente vai ter um processo de queda de juros. E o Brasil tem algumas coisas engraçadas. Uma das coisas que você falou é o tal do 1% ao mês, né? Ou seja, toda vez que você tem algum ativo pagando 1% ao mês, o brasileiro acha sweet spot, quero ter, e vou fazer o que tiver ao meu alcance para tentar ter um ativo que pague 1% ou mais ao mês. A gente deve estar chegando próximo do fim deste ciclo de qualquer ativo vai dar 1% ao mês com facilidade. O que vai acontecer agora é, ou você vai tomar mais risco, ou você vai botar um produto menos líquido, e a inflação vai continuar convergindo, a gente vai ter juros nominais mais baixos, a gente vai ter juros reais mais baixos, e aí a coisa vai ficar mais difícil. E quando a coisa fica mais difícil é que os especialistas saem e voltam a ser foco dessa história, porque os especialistas de fato têm capacidade de extrair alfa de uma maneira mais específica, seja operando globalmente ou utilizando outras classes de ativos, mas para tentar continuar a buscar esse famoso 1% ou mais ao mês que o investidor tanto deseja. Então, a minha resposta é: acho que estamos perto do fim desse processo aí de resgates. Acho que a história para as gestoras deve começar a melhorar muito em breve. Bem, a gente, durante a conversa aqui, surgiu, né, a busca do que é o conceito de hedge fund em alguns momentos. A gente sabe que aqui no Brasil, até por uma estrutura regulatória um pouco diferente, um pouco mais rígida até, a prática que é usual o hedge fund americano de se expor a alguns riscos, o nível de alavancagem aqui é pouco comum, né? E nessa linha, fazer uma pergunta um tanto provocativa, né? É possível criar é possível criar hedge funds puro sangue aqui no Brasil? Eu acho que sim, eu acho que a gente é um hedge fund puro sangue, acho que tem outros hedge funds puro sangue no Brasil. Acho que a gente tem uma característica específica por aqui, que é o tal do CDI. Ou seja, você não vai conseguir, por exemplo, vender um hedge fund de valor absoluto de uma maneira tão fácil quanto utilizar um benchmark CDI para colocar o seu ativo. E assim como nos fundos de ações, utilizar o benchmark Bovespa. Nos fundos de ações é mais comum ter benchmark. Os hedge funds internacionais e globais, principalmente os americanos, eles são de valor absoluto, ou seja, a ideia é buscar uma rentabilidade alta, proporcional ao risco que se corre, no longo prazo, mas sem nenhum benchmark específico. Ou seja, tanto é que as taxas de performance nos hedge funds internacionais, elas são sobre o capital investido e não sobre o que exceder o CDI, 20% de performance ou coisa parecida. Então, acho que para a gente ter o hedge fund puro sangue, como você disse aqui no Brasil, não vai ser tanto quanto a questão e o estilo de investimento ou o processo de investimento. Ela primeiro vai ter que passar por um processo de desengravidar do CDI. E para isso o CDI tem que estar baixo. Ou seja, enquanto o CDI estiver baixo, é difícil você convencer um investidor: traga o seu dinheiro comigo que eu vou render X%. X% só vai ser bom se for acima do CDI, porque qualquer valor abaixo disso, o custo de oportunidade com menos risco, ele é melhor fora do hedge fund ou da gestora. Então, acho que o puro sangue que você diz, e é uma das coisas que eu venho batendo há bastante tempo, é o sonho da indústria, que a gente passe a ter ativos de valor absoluto, ou gestoras que basicamente tenham o gestor absoluto e que se desengravide do CDI. Com esse nível de CDI, acho que ainda é pouco provável, eu não vejo isso acontecendo no curto prazo. E mesmo para os fundos de ação, que eu acho que seria uma abordagem que ficaria mais parecida com os hedge funds americanos, que muitos deles utilizam só ação como classe de ativo para a geração dos seus retornos, aqui o investidor olha os fundos de ação como uma classe de ativo específica para um pedaço do portfólio, não como uma geração de capital independente da classe de ativo, né? Então, assim, nos Estados Unidos, quando você compra um hedge fund global, os maiores, por exemplo, você não está tão preocupado, e por isso que ele chama hedge fund, você não deveria estar tão preocupado se a bolsa vai subir. Porque um bom hedge fund deveria ganhar dinheiro com a bolsa subindo, com a bolsa caindo, com o juro subindo, com o juro caindo. Então, assim, acho que isso é o hedge fund puro sangue.
é que tem uma descorrelação de qualquer classe de ativo e que consiga trazer retornos positivos no longo prazo. Então, acho que quando a gente fala de hedge fund, e acho que mesmo o nome ele não é maravilhoso, porque hedge fund envolve uma conotação de seguro ou de cobertura. O que né? muitas vezes é exatamente o contrário, né? Exatamente. O que eu chamo de hedge fund, e o que eu acho que é um dos motivos pelo qual a nomenclatura, é porque ela não depende de uma classe de ativo e ela não deveria ter uma correlação específica com alguma classe de ativo. Ou seja, em teoria, os hedge funds têm que estar preparados para qualquer tipo de cenário e saber se defender dos cenários complicados, saber tirar oportunidades dos cenários mais otimistas e gerar retorno no longo prazo de maneira consistente. Acho que esse é o ponto principal. Mas aqui no Brasil a gente tem um CDI que dificilmente tira esse benchmark da classe de ativo e faz com que a gente tenha que trabalhar para exceder o CDI. Ou seja, no final das contas, a gente só vai ser remunerado de fato se a gente entregar um retorno maior do que a taxa livre de risco no Brasil, o que faz sentido, na minha visão faz sentido, mas faz sentido porque a taxa de juros, tanto real quanto nominal, normalmente, historicamente, ela é alta no Brasil. Então, por isso, você não pode desprezá-la. Mas quando ela passa a ser baixa, faz pouca diferença o CDI ou o total. Ou seja, se você tem aí taxas de juros perto de 2, 2,5, não faz tanta diferença. Agora, com taxa de juros de 10, 12, taxa de juros reais de 6, aí não tem como você desprezar e você vai ser só remunerado quando exceder esse benchmark. É o que a gente muitas vezes vê em embates, mesmo em Project Finance, quando você vai modelar o seu empreendimento, né? Idealmente você deveria pensar em taxas de juros de longo prazo, e aí você pode ser um artista do valuation, montando com juros americanos mais prêmio de risco, a modelagem fica perfeita. Se você chega numa taxa que é uma taxa risk-free, que ficou abaixo da curva de DI, tá errado, porque você pode montar o cenário perfeito, ter toda a justificativa teórica, mas o fato é que o investidor vai olhar aquilo e falar, então deixa tudo no DI e para. Sem dúvida. Por isso, por exemplo, que a gente tem uma indústria de private equity, de venture capital aqui no Brasil, com muito a ser desenvolvida ainda. Ou seja, é difícil você ter classes de ativo que precisam ter um retorno espetacular só para justificar o CDI. Ou seja, se você tem que fazer um projeto de 5, 10 anos, que já é difícil de modelar, já é difícil de botar as premissas para você entender esse processo no médio prazo, quando você traz esse fluxo projetado a uma taxa alta, como a gente tem no Brasil, o projeto tem que ser espetacular para se justificar. Então você dificulta uma série de outras coisas. Taxa de juros impede crescimento, taxa de juros dificulta você tomar mais risco, dificulta você ampliar o prazo dos investimentos. Então, claramente deveria ser um tema onde o time econômico, de Banco Central até o executivo mesmo, deveria ter preocupação relevante em o que fazer do ponto de vista estrutural para que a gente possa ter uma taxa de juros mais baixa. Não basta simplesmente baixar a taxa, isso a gente já aprendeu também, ou seja, baixar a taxa na marra não funciona. Você tem que criar uma infraestrutura boa o suficiente para que as taxas de juros e a inflação principalmente permita que a gente tenha taxas de juros mais baixas no médio e longo prazo. A gente está criando essas condições? O Brasil sempre faz as coisas médio, né? Ou seja, a gente, eu sempre digo que a gente anda perto do precipício, a gente não pula no precipício, mas a gente está sempre andando ali na beira do precipício e a gente tem dificuldade grande de montar essas estruturas de maneira clara. Então a gente tem um processo político sempre conturbado, uma polarização que vem aumentando nos últimos anos e que pode ser um problema, porque você vai ter sempre um país dividido, e um país dividido ele impede que você faça grandes besteiras, é um pouco da situação que a gente tem hoje, né? Hoje o Congresso parece ser um bom limitador para um projeto mais expansionista do governo, mas a gente sempre gasta mais do que deve. Acho que o governo ele tem uma característica, independente do governo de esquerda ou de direita, para poder fazer a máquina andar, ele precisa fazer concessões, e essas concessões são gastos, e esses gastos impactam em inflação, e essa inflação impacta em a gente ter taxas de juros mais altas. Então, a resposta é, estamos fazendo? Acho que não. A gente melhora a conta-gotas, a gente perdeu uma grande oportunidade, que foi o período de 2003 até 2020, que o mundo cresceu muito e
cresceu muito precisando das coisas que o Brasil faz bem. Então, a gente tem algumas grandes vantagens do ponto de vista de agricultura, de minério de ferro, de petróleo, de carne, soft commodities em geral. O Brasil vai muito bem. Isso não deve mudar. Então, assim, isso a gente vai continuar fazendo bem. Isso a gente não pode atrapalhar. Esse é o ponto principal. A gente tem que pedir para o governo não fazer nenhuma grande besteira aí. Porque se não fizer nenhuma grande besteira, a gente segue andando bem nesse sentido. Agora, se eu estou confiante que reformas estruturais complexas vão ser passadas e que a gente vai ter um programa de infraestrutura bom o suficiente para pavimentar o Brasil para um crescimento robusto, acho que não. Acho que a gente vai ter crescimentos proporcionais ao que a gente faz, com a grande vantagem, pelo menos por enquanto, a gente está evitando grandes besteiras, né? Então a gente é um país meia boca, provavelmente a gente vai continuar um país meia boca, mas não vamos cair no precipício. A gente tem sempre a esperança, né, de que isso mude. Acho que a gente tem bons empreendedores no Brasil, a gente tem esse cenário difícil forma, né, empreendedores bastante lapidados para trabalhar em cenários mais complexos. Então a gente tem um material humano até melhor do que a média para tomar risco aqui e para empreender. Falta um pavimento muito mais crucial, educação melhor para todo mundo, a gente entrar na área de produtos com maior valor agregado. Então, assim, é bom a gente ser bom em agricultura, mineração, etc. É bom, mas é baixo valor agregado. Seria muito melhor se a gente tivesse capacidade de fazer companhias de tecnologia ou de propriedade intelectual de maneira mais estrutural. Isso eu acho que a gente está distante ainda, não vejo isso acontecendo no médio e curto prazo. Maravilha, estamos batendo esse papo aqui com o André Salgado, um dos fundadores da Adam Capital, uma das principais gestoras de fundos multimercados aqui do Brasil, para você, investidor e telespectador da BMC, acompanhar e estar sempre por dentro das principais informações do mercado financeiro brasileiro. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Você com Dinheiro. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. Olá pessoal, estamos de volta aqui com Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com André Salgado da Adam Capital sobre, naturalmente, gestão de fundos de investimento, o cenário macroeconômico no Brasil e, naturalmente, um pouco de Adam também, porque é para isso que a gente está aqui, não é verdade? E a gente terminou o bloco anterior falando um pouco de Brasil. Você comentou que a gente está no... tem até uma brincadeira, né?
O Brasil está sempre na beira do precipício, na hora que vai cair, dá um passo para trás. A Argentina às vezes dá um passo para frente, né? Mas, quando a gente fala de Brasil, o que a gente poderia... você já comentou, você não espera que a gente dê essa esticada de crescimento, e o que a gente deve fazer é ter esse crescimento mediano que a gente vem assistindo e construindo, né? O que a gente poderia... Quais são as principais travas que a gente pode olhar para o crescimento de Brasil que poderiam ser tiradas para a gente para a gente acelerar esse processo? Porque daí talvez venham bons sinais de quais próximos passos também a gente pode acompanhar. Eu acho que no curto prazo, só não atrapalhar já seria bastante bom. Então, ou seja, acho que se você tiver um governo neutro do ponto de vista de manobras típicas de governo, de aumento de gasto, de desfazer coisas que a gente fez que foram muito boas, teto de gasto, regra de ouro, responsabilidade fiscal ilimitada, menos concessão entre o executivo e o legislativo, só isso já seria um grande avanço e deixa que o empresário trabalha, que o empresário faz um trabalho suficiente para que a gente tenha um crescimento maior. Acho que o segundo resultado disso vem do estabelecimento de condições melhores para que a taxa de juros caia. Então, assim, é difícil você ter um país sem crédito que cresça muito. Então, você precisa de um cenário onde a cessão de crédito seja o suficiente para você poder crescer de maneira alavancada. Para isso, você precisa gastar menos, precisa gerar menos inflação. Acho que a gente tem sempre um pouco de sorte que é necessário. Então, ou seja, a gente precisa de coisas que não dependem tanto do Brasil. O crescimento da China é uma delas. O mundo crescendo, de uma maneira geral, é sempre bom para países que são produtores de matéria-prima como o Brasil. E aí vem as outras coisas que são mais de longo prazo, que seria reforçar o processo de infraestrutura, que seria aumentar a qualidade da educação no Brasil, e aí você sim consegue fazer com que a gente migre do que a gente faz direito para coisas com maior valor agregado, e aí sim poder, de fato, vislumbrar um Brasil crescendo taxas de países emergentes. Acho que a gente, do ponto de vista demográfico, não tem muita notícia boa para dar. Então, assim, o que aconteceu na China, por exemplo, nos inícios dos anos 2000, onde você teve aquela migração de uma parcela significativa de muita gente do campo para a cidade, fez com que o crescimento interno da China impulsionasse o país para ter crescimentos robustos durante mais de 3 décadas. Acho difícil a gente ter aqui do ponto de vista demográfico. Então a gente vai ter que brigar em outras frentes. Ou melhorando o que a gente já faz bem, que acho mais difícil, porque a gente já faz muito bem, a produtividade do setor agrícola é espetacular, a parte de mineração a gente já faz muito bem. Então, ali é mais ajuste fino e não tem nenhum grande percalço vindo do lado do governo para atrapalhar o que a gente já faz bem. Para melhorar a dinâmica da economia doméstica, que é o que eu acho que falta, ou seja, a gente tem um percentual significativo do PIB que vem da parte de serviços, a gente precisa de crédito para melhorar o consumo, a gente precisa de algum incentivo, não estou nem dizendo subsídio, mas condições melhores para que o setor de infraestrutura seja mais robusto. E para tudo isso você precisa de taxa de juros mais baixa. E para ter taxa de juros mais baixa você precisa ter alguma confiabilidade no governo de que ele não vai entrar num processo de gastação, que é um processo de gastação que é quase global, ou seja, não dá para culpar o Brasil nesse sentido. Ou seja, a gente vem observando um aumento de endividamento dos estados, eu digo de nações, de maneira significativa, e não só no Brasil. Então acho que esse processo é um processo que vai seguir por um tempo, porque parar de gastar é muito mais difícil do que aumentar gasto, porque aumentar gasto de alguma maneira eleva sua capacidade de reeleição e de manutenção do seu plano de governo. Então acho que esse é o grande problema que o mundo tem pela frente, mas que o Brasil sempre teve e vai continuar tendo. Então, assim, olhando para o Brasil especificamente, acho que a gente poderia pelo menos trabalhar nas coisas que a gente pode trabalhar no médio e curto prazo, sem atrapalhar. Já não fazer nenhum movimento que de fato prejudique o setor bancário, o setor de comércio e varejo, o setor de infraestrutura e principalmente o setor agrícola e o setor de mineração, que
de alguma maneira está num nível de produtividade alto, ou seja, se você depender de produtividade para compensar algum desgaste vindo de medidas governamentais, vai ser mais complicado, porque a gente já está num nível de produtividade alto por ali. Quando você já está no mercado, fazendo parte desse mercado financeiro brasileiro algumas décadas, e a gente passou por mudanças estruturais em como os fundos e as assets são pensadas e como elas se estruturam e o que elas fazem, né? A gente veio de há 15 ou 20 anos, a gente tinha um modelo em que as assets que de fato estavam construindo gestão distribuíam eventualmente suas cotas para outros fundos, para FOFs, que aí sim atingiam o grande público. E hoje, com o advento de plataformas digitais, por exemplo, essa dinâmica mudou. Como vocês têm visto, como vocês têm sentido essa interação maior com o investidor? Quais são os pontos positivos e as dificuldades dessa mudança nos últimos anos? Acho que, como você falou, acho que a principal mudança foi que a gente passou de um modelo de distribuição de fundos, que era um modelo europeu. O modelo europeu, ele não era nem tanto relacionado a FOFs ou alocadores especificamente, mas era basicamente os bancos distribuindo os seus próprios produtos para os seus próprios clientes. Esse é o modelo europeu. O modelo americano já era diferente. O modelo americano você tinha advisors, né? Ou seja, ou brokers, né? O que hoje são nossos agentes autônomos, escritórios ou agentes distribuidores de maneira genérica, distribuindo todos os produtos. E acho que essa é uma mudança que veio para ficar, porque ela veio tão forte que os bancos precisaram mudar o seu modelo de distribuição para o modelo americano e passar também a distribuir não só os seus próprios produtos, mas também produtos de terceiro, porque isso parece estar muito mais alinhado com o interesse do cliente e do investidor. O ponto é que isso cresceu de uma maneira tão grande que hoje você tem duas coisas, um pouco do que você falou, de um contato mais direto com o investidor, seja porque você antes vendia só para um alocador e você tinha contato basicamente com este alocador, e agora você vende para 30, 40, 50, tem casas com 100 mil cotistas que eventualmente vão ter o contato direto com a gestora, mas também porque a tecnologia mudou muito. Então o investidor está mais educado do ponto de vista financeiro, então ele entende mais sobre produtos de finanças e, portanto, pode percorrer num leque maior de produtos. E com isso vai aumentar o número de interação. E normalmente hoje as gestoras têm seus canais de divulgação de informação que eventualmente vem algum tipo de feedback dos investidores por esses canais e você é obrigado a se relacionar com esse tipo de investidor que até 10 anos atrás você raramente tinha esse contato direto. Acho que isso é bom, embora aumente o trabalho, ela aumenta a capacidade de captação também. Então, ou seja, uma gestora ela tem duas atividades: captar e gerar alfa. O resto são, de alguma maneira, dependências dessas duas grandes variáveis, né? Ou seja, se uma gestora gera alfa e não captar, é um problema. Ela deveria estar fazendo alguma coisa errada no seu processo de comunicação, ela deve estar fazendo alguma coisa errada no seu processo comercial, porque o gestor que gera alfa, ele está entregando a principal vontade e demanda do investidor. Ou seja, o investidor quer uma rentabilidade elevada. E se o investidor... Não existe a casa que capta e não está gerando alfa. É raro isso acontecer, tá? Então, assim, ela pode captar por um determinado momento, mas ou em algum momento ela captou e transferiu essa história e deixou de gerar alfa e ela vai perder esse dinheiro. Então, aqui é um mercado bastante honesto e justo e rápido do ponto de vista prático. Acho que agora o desafio que a gente vai ter é de fazer o investidor ter uma cabeça um pouco mais de médio e longo prazo, porque essa oscilação ela se prova não maravilhosa do ponto de vista de gestão de carteira. Então, assim, normalmente o investidor que fica se mexendo muito, ele acaba perdendo mais dinheiro daquele que toma uma decisão de médio e longo prazo mais complexa. Isso faz com que o processo de venda seja um pouco mais complexo e o processo de distribuição seja um pouco mais complexo, mas o tempo vai mostrar que isso faz mais sentido.
Então, acho que essa é a grande diferença que a gente vai ter daqui para frente. Ou seja, o investidor ele passou por uma fase, durante esse processo de mudança, que a gente pôde perceber dessa mudança do modelo de distribuição própria para o modelo de distribuição pulverizada, os juros caíram bastante. E aí o investidor teve que tomar mais risco. E ao tomar mais risco, também tomou mais prejuízo quando esse processo não deu muito certo. Então, esse processo também é um processo de aprendizado importante para o investidor. Veio acompanhado de um aumento de taxa de juros que fez com que ele não precisasse tomar mais risco, e ele fez a volta para esse processo para a renda fixa. Então, acho que esse tema todo ele vai servir de aprendizado para o investidor, para que ele fique um investidor ainda melhor e mais qualificado no médio e longo prazo, e eu não vejo volta desse processo de relação direta entre o investidor e as gestoras. Eu acho que isso veio para ficar e cada vez mais ele vai ser necessário aumento de transparência, aumento de qualidade das informações, aumento dos canais de exposição das gestoras para ter esse contato direto, ou seja, o gestor vai querer ter o contato direto com esse investidor, porque se ele não tiver o contato, ele vai diminuir a possibilidade de captação que ele tem. Você comentou sobre não gerar alfa e captar. Isso tende a não ser sustentável. Mas esse investidor que está chegando hoje, não confunde ainda muito retorno e alfa? Confunde, mas não deveria, porque no final das contas, e para deixar razoavelmente simples, a alfa ela é um retorno adicional ao benchmark. Então, ou seja, se a gente voltasse para aquilo que a gente vinha falando anteriormente de retorno absoluto, onde você não tem benchmark, a conversa de alfa seria menos necessária. Então, como no Brasil a gente ainda tem benchmark para os fundos, alfa é o que se gera acima do benchmark. Então, ela é mais ampla essa conversa, porque como a gente tinha conversado anteriormente, você pode pegar um produto de ações que tem benchmark Bovespa, e se o benchmark dele é Bovespa e a Bovespa caiu 20 e ele só caiu 10, ele gerou alfa, mas do ponto de vista de retorno para o investidor foi negativo. Isso existe. Então, para que isso deixe de acontecer, a gente precisa ter retorno absoluto, ou seja, o retorno acima de zero. Mas retorno acima de zero no Brasil não quer dizer muita coisa, porque se você render 5% e o CDI estiver rendendo 12%, você fez um trabalho medíocre. Então, por isso que acho que precisa ficar claro para o investidor que o que ele deveria estar buscando é um retorno absoluto em lugares onde o benchmark ele é próximo a zero, ou seja, não faz muita diferença ter uma taxa livre de risco, mas no Brasil especificamente vai ser para fundos que têm benchmark CDI, gerar retornos acima do CDI, para fundos que tiverem benchmark Bovespa, gerar retorno acima do Bovespa, a mesma coisa para os outros índices, IMA ou benchmarks que o fundo se propõe a ter. A gente olha para esses benchmarks, você comentou, né, de ser acima do benchmark, mas também tem um ajuste de risco, né? Porque eu lembro que no primeiro boom, no primeiro movimento de plataformas, teve muita gente indo para fundo de beta alto, né? E aí você acaba tomando, quando você tem essa onda de alta de renda variável, você surfa essa onda, só que no retorno teve um descasamento muito forte do mercado, né? E esse é um ponto muito problemático, que como você falou, acho que de fato o primeiro ciclo que o investidor passa por essa ida e volta é o suficiente para ele aprender, mas sem dúvidas é uma machuca. O processo de aprendizado é longo, não basta uma para aprender. Eu estou no mercado, já vai fazer mais de 25 anos, a gente está sempre aprendendo, já vimos diversas crises e processos onde cada ano uma classe de ativo é melhor que a outra. Então, assim, não existe uma maneira fácil e óbvia de se tratar de investimentos. O processo de aprendizado ele segue. Eu acho que as coisas que ficam na memória, e talvez essas sejam aprendizados de mais longo prazo, é que cada investidor tem uma tolerância a um determinado grau de risco. Acho que aconteceu nessa primeira grande queda de juros no Brasil, que foi recente, é que o investidor abusou um pouco desse grau de tolerância a risco e tomou mais risco do que deveria. Acho que na próxima vez ele toma menos risco. E isso faz com que as coisas sejam menos piores no caso de um novo problema no futuro.
Mas não parece que a história é assim, ou seja, as coisas também se repetem, a vontade de estar sempre no cavalo da vez era sempre maior. FOMO pesa, né? FOMO pesa, acho que é difícil, apesar de estar escrito em todos as lâminas dos fundos que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, a rentabilidade passada ainda é um fator importante de decisão para o investidor entrar num determinado investimento. O FOMO é o que eu chamo da conversa do clube, né? O meu amigo do clube falou que esse ativo é bom, que esse fundo é bom, então eu quero também, sem fazer uma análise mais aprofundada. Mas acho que tudo é um processo educacional que melhora. Eu tenho zero de dúvida que o investidor de hoje ele é melhor preparado do que o investidor de 10 anos atrás e muito melhor preparado do que o investidor de 20 anos atrás. Sem contar que a gente tem um número de investidores muito maior. Então, assim, acho que a gente está caminhando pelo menos na direção correta e o mais importante é isso, é que a gente caminhe na direção correta. Maravilha. A gente tem aqui esse, naturalmente, bate-papo olhando um pouco para mercado. A gente também aproveita para ouvir um pouco das histórias dos gestores. Queria que você contasse um pouco de como veio a ideia de criação da Adam, que é a casa, né, onde vocês se focaram, se especializaram, para dividir um pouco dessa história também com o público que está nos acompanhando, inclusive os gestores que nos acompanham queiram também conhecer um pouco mais de vocês. Legal. O Márcio Appel, que é o sócio principal da Adam, ele tocava um fundo de bastante relevância no Safra. No começo de 2008 ele foi para lá e chegou a ficar lá até 2015, 2016. E aí começou duas coisas a acontecer. Uma é o mercado para gestoras independentes começou a se tornar mais propício para que se montasse uma gestora independente, ou seja, antes você tinha aquele modelo europeu onde os próprios bancos eram os grandes distribuidores e agora você tinha a chance de ser distribuído por várias pessoas. Ele tinha um track record bom o suficiente para sair e tentar tomar esse risco e uma vontade de empreender bastante grande. Então a conversa começou, eu saí do Safra um pouco antes do que ele, e a gente sempre pensava em montar uma gestora independente e a gente começou a conversar com investidores e a coisa começou a se materializar nesse sentido, onde a gente via a oportunidade de ter grandes bancos apoiando a criação da Adam. A gente passou por um processo de crescimento logo depois da abertura muito forte, porque a gente basicamente estava sozinho, a gente foi uma das primeiras gestoras independentes a nascer. As gestoras já eram muito grandes, estavam devolvendo dinheiro, você tinha Verde devolvendo dinheiro, você tinha SPX fechada. Então, assim, era um mercado que ainda era fácil para captar nesse sentido. A gente teve um começo com resultados bastante bons, então a gente teve um processo de ascensão bastante rápido. E aí a gente teve um período mais difícil e a gente hoje está num processo de reestruturação bastante importante. Hoje a gente tem um modelo descentralizado, ou mais descentralizado. A gente sempre foi uma casa muito centralizada do ponto de vista de gestão, 100% do portfólio estava na mão do Márcio. Hoje a gente já tem 25% da gestão para o time de gestão totalmente independente do Márcio. Isso criou uma competição saudável entre o time de gestão e o Márcio. E tanto é que, se você perguntar para o Márcio hoje, ele fala por que eu não comecei a fazer isso antes. Porque gerou só coisas positivas, tanto no sentido de incentivos e alinhamento de interesses do pessoal da gestão, quanto da competição saudável com relação às posições dele. E mais do que isso, ou seja, às vezes faz você pensar um pouco a mais do porquê que eu tenho essa posição, porquê que eu não tenho essa posição. E acho que a gente sempre foi uma casa de gestão de buscar tendências estruturais de longo prazo. Num país onde o médio e curto prazo faz uma diferença significativa. Então hoje a gente consegue alinhar um pouco de posições mais táticas, de mais médio e curto prazo. Isso favoreceu muito, inclusive, a carregar as posições de mais longo prazo, que o Márcio sempre gostou. Então, ou seja, facilita a gente não ser expulso da posição. Então, acho que hoje a casa está muito mais madura e muito mais... A gente, de fato, melhorou o processo de investimento e a gente está pronto aí para retomar o processo de crescimento. Vamos depender um pouco também de juros cair para que a maré melhore do ponto de vista de captação para todas as assets, mas a gente ainda tem um patrimônio bastante saudável e a ideia é ficar por 30 anos nesse negócio, pelo menos. Você comentou sobre as posições de longo prazo. Num mercado que olha especialmente para
retorno curto, eventualmente manter a posição fica difícil estruturalmente, né? Você tem a tomada de saques, etc. e tal. Isso foi muito latente em fundos de crédito privado, porque não tinham liquidez, mas isso acontece para toda a indústria, né? Por isso que às vezes alguns gestores demandam o prazo de resgate muito mais longo do que seria necessário para a gestão saudável do fundo, simplesmente para se proteger. É fato. Para proteger, eventualmente proteger o próprio cotista dele mesmo. Né? Exato. E agora, aproveitando essa sua experiência, a sua vivência, para quem está pensando em começar ali um fundo, uma gestora nova, né, uma gestora independente, a gente tem um mercado propício para abrir novas gestoras? Vai ter que esperar alguns anos ainda, eu acho. Assim, abrir gestoras no mercado onde você tem, eu falo que é um queniano correndo rápido, que é o CDI, é difícil você montar um produto que crie uma competição para você ganhar de maneira sustentável de uma taxa de juros que é alta. Por outro lado, ela não deve ser alta para sempre. Se ela for alta para sempre, a gente não vai ter nem país, então se a gente não tem país também não é um bom lugar para se abrir uma gestora. Por outro lado, eu acho que é um bom momento para se pensar, porque a gente já vislumbra esse cenário de taxa de juros mais baixa. Acho que a barreira de entrada ela é razoavelmente baixa para se abrir uma gestora, porém hoje você tem um número de gestoras bastante alto. Então, ou seja, o cenário competitivo ele é complexo. Então, tem que ter claro essas coisas na cabeça, de que a barreira de entrada é baixa e o nível de capital necessário para se abrir uma gestora é razoavelmente baixo, porém você tem que estar disposto a entrar no mercado que é muito competitivo, que o cenário macro não é maravilhoso para os próximos, talvez, 2 anos, mas que você tem um potencial de entrar numa indústria onde as margens são muito altas, se você gerar retorno. E acho que o mais difícil é esse, você achar gente ou equipes capacitadas para a geração de alfa. Porque se você tem, de alguma maneira, a clareza de que você é capaz de gerar alfa, você deveria montar uma gestora. Porque aí a sua dificuldade vai ser só o prazo em que isso vai se materializar. Mas se você gerar alfa, em algum momento você vai gerar captação, e se você gerar captação com alfa, você vai ter bons resultados e é um bom negócio para se ter. Mas você tem que sempre levar em conta essas duas características principais. Tem capacidade de geração de alfa e tem gasolina no tanque para aguentar o cenário ficar favorável para a captação aparecer. Maravilha! Excelente papo, nós estamos conversando aqui com o André Salgado, um dos fundadores da Adam Capital. A gente está caminhando para o final, queria que você deixasse os seus contatos, quem quiser acessar os fundos da Adam, por onde pode acessar redes sociais, fique à vontade para distribuir os seus canais com a nossa audiência. Maravilha, a gente tem o nosso site, adamcapital.com.br, a gente tem uma conta ainda pequena no Instagram que a gente está querendo desenvolver e uma conta no LinkedIn também, Adam Capital. E a gente está com esforços bastante grandes. A Sabrina, que é parte da área comercial, está liderando esse esforço de ampliar a nossa participação, que sempre foi meio tímida e a gente sofria críticas com a timidez das nossas redes sociais. A gente está ampliando isso de uma maneira inicial, ainda tímida, mas a gente deve crescer com isso. A gente faz um call mensal com os investidores e os nossos produtos estão disponíveis em quase todas as plataformas. Hoje as plataformas estão crescendo sobremaneira, mas a gente imagina que ela esteja disponível em todas as grandes plataformas, em todos os bancos. A gente tem um produto de previdência que é bastante robusto e tem um histórico bastante bom também disponível nas plataformas. Então, tanto os fundos de multimercado quanto os fundos de previdência estão disponíveis nas plataformas da XP, BTG e todas as demais do Safra e nos grandes bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander. Então temos todos os canais de distribuição aí convencionais para fazer com que o investidor, se quiser ter acesso aos nossos produtos, consiga fazer isso através do seu próprio canal de distribuição para produtos financeiros que ele já tem. Ou seja, provavelmente ele não vai precisar abrir conta em algum lugar para ter acesso aos nossos produtos. Maravilha, André. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui na bancada. Foi uma honra receber você e, naturalmente, muito obrigado a Adam Capital por ceder aqui a participação do André. André, muito obrigado. Obrigado a você, sempre um prazer, estamos à disposição.
Maravilha. Se precisarem, conte conosco. Maravilha. Muito obrigado também a você, investidor, telespectador aqui da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. Nós ficamos por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Até a próxima, nesse mesmo horário. Tchau, tchau. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação, e essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde